Fala, meu consagrado ou minha consagrada, sabadão, pauta livre. Hoje a gente vai falar dos bancos. Será que as ações dos bancos vão retomar? Será que elas vão ficar caras novamente? Ou será que já ficou cara? Será que o pior já passou? Vai subir ou vai cair, Matheus? Então vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Mas antes disso, se você não é um consagrado ou uma consagrada do canal, já chega se inscrevendo, deixando aquele like e tudo mais. Você já sabe como é que é, não vou gastar seu tempo com baboseiro. Quando a gente olha para os bancos tradicionais, eles detêm 80% de todo o market share do setor financeiro / bancário do Brasil. Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander detêm 80% de todas as contas do Brasil todo. Isso porque o cenário bancário aqui do Brasil é extremamente regulamentado, inovador, consolidado e muito fechado. O Banco Central ajuda muito os bancos e conversa muito bem com os bancos que estão fixados aqui no Brasil. O Brasil sempre foi muito forte no sistema bancário e muito fechado. Prova disso é que o Santander foi o único banco internacional que conseguiu vingar aqui em território nacional. Pode puxar aí na sua memória. O que está funcionando até hoje é só o Santander. Vamos lembrar ali do HSBC que teve aqui no Brasil, conseguiu dar aquela brilhada, mas logo sucumbiu ao Bradescão da massa. Mas será que então o setor financeiro, o setor bancário, os grandes bancos estão ameaçados? 2020 foi um ano muito fora da curva, digamos assim. Os bancos sofreram bastante. De março para cá, as ações deles perderam 30%, 40% de todo o seu valor. E quando a gente olha em retrocesso, lá para abril, maio, outras ações já tinham se recuperado. Por exemplo, a Magazine Luiza, que se valorizou mais de 144% só nesse ano. E os bancos tinham ficado para trás durante muito tempo. Mas nos últimos 5 dias, 10 dias aí, se você for puxar na memória, os bancos valorizaram bastante, 10, 15, 20%. E essa é a hora que você provavelmente deve estar se perguntando se os bancos ficaram caros novamente. Mas para entender por que os bancos ainda estão baratos, digamos assim, e podem ficar caros daqui para frente, você precisa ter em mente dois principais motivos. O primeiro deles é a chegada das fintechs, do Open Banking e do Pix, que muda completamente o setor financeiro, e isso eu já falei muito aqui no canal. Quando a gente olha para as fintechs zerando as tarifas, a gente tem um problema da taxa de conta, taxa de manutenção, taxa de várias coisas que os bancos cobram, taxa de TED, taxa de DOC, e isso também está muito ameaçado pelo Pix, que pode vir aí para revolucionar e acabar com tudo, inclusive com os boletos. E quando a gente olha para o Open Banking, então, eles não serão mais donos das nossas informações e isso pode mudar muito o setor financeiro brasileiro. E o outro principal motivo é a forte queda nos lucros dos bancos, que fez o mercado de ações brasileiro precificar aqui, ó, lá embaixo, todas as ações dos bancos tradicionais. Prova disso é, por exemplo, o Santander, que teve uma queda no segundo trimestre de 2020 de 44,6% no seu lucro líquido. Outro problema também foi o Bradesco, que teve uma queda de 40,1%, e o Itaú não escapou não, teve uma queda de 40% também, e o Banco do Brasil sofreu menos ali, com a queda de aproximadamente 30%. Mas quando a gente olha agora para os resultados do terceiro trimestre de 2020, Bradesco e Santander liberaram nessa semana os seus resultados. O que a gente pôde observar ali? O Santander teve uma alta de 88,1% no seu lucro, que saiu ali de 2 bi para 3,9 bi, em patamares iguais anteriores à crise ali no primeiro trimestre, no quarto trimestre de 2019, primeiro trimestre de 2020, quando as coisas ainda não estavam tão ruins assim. Outra coisa também que é as provisões que os bancos fazem, caiu mais de 13,1%, só em comparação com o trimestre anterior. Então a gente vê que o Santander vem mudando ali, vem melhorando o seu negócio. Tanto é que as taxas ali de manutenção de conta, que são as taxas cobradas pelos bancos, tiveram uma alta, mesmo nesse cenário de incertezas. Isso mostra que a retomada das operações, tanto do comércio quanto das pessoas físicas, fez o Santander apresentar melhores resultados. Mas isso não foi só com o Santander, com o Bradesco também foi bem similar. Do lado do Bradesco, a gente teve uma alta de 29,9% no lucro. Além disso, as provisões também caíram. Elas saíram de 8 bilhões no segundo trimestre de 2020 para 5 bilhões no terceiro trimestre de 2020. Então, quando a gente vê um lucro aumentando ali 30% e as provisões caindo bastante, é óbvio que a gente pode esperar dos outros bancos o mesmo comportamento ou um comportamento similar, porque o negócio é muito parecido e está bem desenvolvido, está bem organizado as contas por cada instituição financeira. Mas quando a gente olha para as fintechs chegando aí, o próprio Nubank apresentou mais cadastros ali no Pix, e isso pode ser uma coisa que preocupe os grandes bancos, mas o problema é que o Nubank e o Banco Inter, mais Nubank do que Banco Inter, tem muito crédito, mas só para pessoas físicas, e o grande dinheiro
dinheiro bruto ali vem do segmento pessoa jurídica. Quando a gente olha para segmentos tipo large corporate, middle corporate também, com faturamentos ali de bilhões de reais, a gente espera um juros muito grande. E isso eu já expliquei muito bem no meu vídeo aqui, ó, sobre Banco ABC. Então, a grana vem mais das pessoas jurídicas, mas a gente tem que levar em consideração que esses bancos têm um negócio ali visando tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Do lado de pessoas físicas, o que dá mais dinheiro é crédito imobiliário. E como você já deve ter visto em outros vídeos, o crédito imobiliário está reaquecendo e o setor imobiliário está reaquecendo. Então, por tendência macroeconômica, os bancos sim devem se beneficiar bastante, principalmente do crédito imobiliário. Outra coisa também é que o crédito rural aumentou muito. A arroba do boi está em níveis históricos ali e a safra está sendo muito boa. A gente teve uma das melhores safras de soja. Então, o crédito rural deve vir pesado também na carteira de crédito desses grandes bancos. Então, quando a gente olha para as provisões diminuindo, os bancos aumentando o lucro, com certeza a gente pode ter um cenário muito bom visando ali o médio prazo. Mas o que a gente pode esperar dos demais bancos, por exemplo, Itaú e Banco do Brasil, que vão liberar seus resultados aqui em novembro, no comecinho ali pro dia 5 até o dia 15. Com a tendência macroeconômica, o que a gente pode esperar é o seguinte: os bancos estão cumprindo um papel social na nossa sociedade. Pera, que ficou meio estranho. Os bancos estão cumprindo um papel social atualmente, porque eles estão tendo a função de aumentar a liquidez no mercado. Então, para fazer isso, eles estão tendo que diminuir o spread, que é a diferença ali entre o valor emprestado e o valor que retorna. Esse é o spread bancário, que é os juros. E com isso, a margem deles deve sim diminuir. Isso foi refletido tanto no Bradesco quanto no Santander, que apesar de terem ali uma alta no lucro, tiveram uma diminuição da margem, porque eles estão cumprindo realmente essa função de reativar a economia, colocar dinheiro para dentro, para o brasileiro gastar. Outra coisa interessante é que no terceiro trimestre de 2020, tanto o Banco do Brasil quanto o Itaú pode ter ali uma queda no custo de crédito, ou seja, o custo para emprestar dinheiro, tanto relacionando o risco quanto a inadimplência. A inadimplência está sendo controlada apesar do aumento no número de desempregados. E isso em tendência macroeconômica a gente tem que ficar bem ligado, porque lá pro ano que vem a gente pode ver uma inflação descontrolada aí, que eu já falei bastante em outros vídeos. Não é querendo te assustar não. Mas assim como no Bradesco e no Santander, Banco do Brasil e Itaú Unibanco podem ali experimentar um aumento no seu lucro e a diminuição nas suas provisões. Então, quando a gente olha para os bancos, quando a gente vê provisões diminuindo, lucro aumentando, o que a gente lembra? Que o CMN suspendeu o pagamento de dividendos, mas que pode retomar quando a gente vê um cenário melhor. Quando a gente olha para fora, a gente assusta bastante com a segunda onda e tudo mais. Tudo isso tem que ficar, a gente tem que ter um pé atrás para investir nos bancos. Pensando aí também que tem eleições nos Estados Unidos. Isso aqui não é recomendação de compra, tá? Então não vai comprando, não vai achando que é só beleza, gozolândia, porque não é. Tem eleição vindo aí. Essa semana a gente pode esperar grande volatilidade, porque eleições na terça-feira e feriado na segunda, todo mundo tá vendendo suas posições, porque ninguém quer ficar com a perna de fora ali, ó, com o pezinho fora da coberta na cama, entendeu? Então fique esperto ou esperta, dá uma olhada nos balanços dos próximos bancos que vão vir aí ao decorrer da semana e tenta imaginar tudo isso junto. Setor imobiliário, setor agrícola, provisões diminuindo, lucro aumentando, liquidez aumentando, inflação vindo aí. Pega tudo isso, junta numa coisa só e pensa sozinho para poder comprar. Eu tenho posições em bancos, principalmente em Itaúsa. Então eu me exponho no setor bancário por meio da Itaúsa, que eu acho que é uma exposição mais controlada, porque tem outras empresas ali no portfólio. Nos próximos 4 anos vai aumentar o seu portfólio de investimento. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vai na maciota, calma aí, fica de boa, respira, se inscreve no canal. E se você me conhece, já sabe que tá na hora de rodar aquela vinhetinha safada. Came from the bottom, down below. Remember that cold